Olá, olá, boa tarde a todos, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas à 9ª edição da Feira Miolos, que acontece aqui na Biblioteca Mário de Andrade, um dos lugares mais emblemáticos e importantes do centro de São Paulo. É uma alegria imensa recebê-los para essa edição da feira, depois de 2 anos de edições pandêmicas. Eu me chamo Ian Oviedo, sou da editora Lote 42, a editora que fundou a Feira Miolos lá em 2014. Aqui nós estamos no auditório da biblioteca, onde acontece a Fala Miolos, que é um ciclo de conversas, palestras e debates com diversos editores, expositores e artistas do mundo da editoração independente, contemporânea, alternativa, brasileira. Todas essas falas, todas essas conversas estão sendo gravadas e serão disponibilizadas no YouTube da Feira Miolos em breve. Sem mais delongas, eu tenho o prazer de anunciar a mesa Poéticas Negras na Publicação, com Mitty Mendonça. Nessa palestra, a artista visual apresentará seu processo criativo, baseado nas relações de ancestralidade, memória e questões de gênero, instigando publicações e produções artísticas contra-hegemônicas através do selo Mão Negra. Abordará sua trajetória no campo das artes visuais e como tem sido atuar como ilustradora para a área editorial. Mitty usufrui das técnicas de bordado, além colagem e arte digital, e participa do circuito latino-americano de feiras gráficas. Além disso, expõe em mostras de arte e trabalha como ilustradora freelancer para marcas e projetos do eixo Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Também é coprodutora da Feira Gráfica Garganta e é curadora de projetos que fomentam a trajetória de mulheres artistas. Que alegria! Mitty, é todo seu. Olá, olá, olá. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pessoal da Lote 42 pela produção desse evento incrível e por inspirar tantos outros movimentos aí de nós, artistas, essa rede de encontro, afeto e de trabalho também, né, de colocar nossas ideias ao encontro de outras pessoas. Muito feliz de estar aqui, falando um pouco, então, da minha trajetória enquanto artista, enquanto narradora da minha própria história. Então, tá, vamos começar pelo começo. Meu nome é Mitty Mendonça, eu sou gaúcha, eu sou natural de uma cidade chamada São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. É uma cidade de colonização alemã. Quando criança, a gente era, enfim, na primeira infância, a gente era incentivado, então, a aprender alemão, né, uma outra língua. Então, de uma certa forma, cresci não vendo referências de quem eu era na mídia, na TV, nas revistas, nos livros, e cresci com esse vazio, de uma certa forma. Quando ocorre esse vazio, ocorre até uma certa insegurança, né, perante os desafios que nos colocam, né, quando a gente fica adulto, assim. Essa questão da autoestima, eu acho que ela é muito necessária para a gente colocar nossos projetos no ar, ser potente ainda mais, sabendo da nossa própria história, né. Então, eu criei meu selo, então, Mão Negra, em 2017, principalmente interessado em fomentar poéticas negras no universo das artes visuais. Venho de uma família de bordadeiras de carnaval. O bordado está há 100 anos entre as mulheres da minha família. Começou em 1922, com a minha avó Castorina. Esse ano, então, fecha 100 anos, no interior do Rio Grande do Sul, fronteira Jaguarão e Rio Branco, Uruguai, né? Então, não conheci minha avó, mas tenho essa questão muito forte da oralidade, né, pelas histórias que a minha mãe contava. Então, dessa convivência, desse afeto.
E bordo desde, então, dos 12 anos de idade, tenho 32 anos agora, e não via o bordado como uma forma de arte, como uma forma de narrativa, até me deparar com a obra do Bispo do Rosário, em 2015, de perceber a potência que é a arte têxtil, né? O crochê, a tapeçaria, tudo esse universo que eu estive envolvida, mas muitas vezes para no ambiente doméstico, né? Essas técnicas artesanais e artísticas que são feitas por mulheres, essa questão do tempo, né? A sobrecarga que se recai, então, na questão da mulher, né, que cuida da casa ou que cuida de outras famílias, de outras crianças. Então, foi mais ou menos a história da minha família, né? Eu cresci, então, com as minhas tias, bordadeiras de carnaval, que, durante muitas décadas, até, enfim, a velhice, trabalhavam nessas mesmas casas de família, e só tinham protagonismo, então, no carnaval, onde eram rainhas da bateria, porta-bandeiras, esse único momento do ano em que elas eram aplaudidas de uma certa forma, tinham esse protagonismo, eram vistas, eram celebradas, né? Então, de uma certa forma, cresci acompanhando no inverno, ia para lá, estavam, então, desde o inverno até o verão, bordando essas fantasias, né? Esses croquis nas camas, enfim, em cima da cama, bordando esse momento que elas tinham com esse trabalho consigo mesmas, assim, né? Então, esse universo todo me motivou a pensar sobre essa possibilidade de criar narrativas a partir também dessa técnica que é o bordado, né? Trazer, então, à tona o que me motiva, assim, né? Eu venho de uma formação de um curso de jornalismo também. Dentro do curso também a gente não foi incentivado a acessar a questão da imprensa negra, né? A história de luta e resistência da população negra, escrevendo sobre a sua própria história, sobre essa luta antirracista antes do século XIX, né? Com o jornalismo negro. Então, quis buscar, então, essas escritas esse fortalecimento a partir da história, da escrita de escritoras negras, né, como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Angela Davis. Quando eu comecei a me aproximar das lutas feministas, né, principalmente negras, eu comecei a me fortalecer para acreditar no meu próprio potencial e colocar minha voz no mundo e fomentar questões contra-hegemônicas, assim, né? Desfazer todos os nós que me atravessavam, então, até agora, assim. Então, esse conceito da Conceição Evaristo de escrevivências fala muito sobre quando essas leituras a gente perpassa, né, essa questão do racismo, assim, entre nós negros, por muitas dores, né? Mas a gente também quer fomentar esses lugares de cura, né, para poder seguir, assim, e buscar desfazer esses estereótipos, né, que se encontram, então, desde a história da arte, né? A gente tem uma história que ela traz esse olhar colonial, né? Esse lugar do negro no lugar do submisso, enfim, do exótico. Então, tudo isso, essas imagens de poder propagaram esses preconceitos, esses estereótipos e tudo mais. Então, como artista, também eu vejo que eu tenho essa intenção de fomentar outros tipos de narrativa, mas percebendo também que a gente pode ser plural, né? A gente não precisa falar só disso. Não tem artistas negros que não abordam as questões de poéticas negras, mas eu acho que ocupar esses espaços de trabalho, essas instituições, museus, é um ato político, né, de se colocar nesses espaços que a gente nunca teve direito e acesso. Então, acho que, ocupando esses espaços de protagonismo, eu acho que é uma forma também de colocar nossa potência por aí. Eu comecei meus trabalhos, então, pela colagem. Os processos criativos, então, a partir da busca por imagem e referências, principalmente de mulheres negras.
No começo de 2017, eu percorria, como todas as pessoas, por sebos, de Porto Alegre, principalmente, mas eu não achava assim, né, muita referencial de figuras de pessoas negras e tudo mais para usar nos meus trabalhos. Só livros de história da África, coisas assim. E eu vi uma ausência, porque eu não achava esses materiais que eu queria produzir a partir de coisas impressas, coisas antigas, né, tirando a internet, que também é possível, assim. Então, meu principal fonte de referência foi os meus álbuns de família também, né, a partir das fotografias dessas mulheres negras que fazem parte da minha história. Aqui eu vou apresentar um pouco, então, dessas referências que me incentivaram, então, me colocar, então, expor meu trabalho enquanto artista, falando que, principalmente, até 2017, eu nunca me vi artista, assim, né? Nunca desenhei desde criança, nunca tive uma proximidade assim muito grande com a arte em si, mas sempre tive proximidade com a escrita, né? Escrevo poesia e tudo mais, da literatura, assim. Minha mãe desenha super bem, então eu tinha esse comparativo de, né, não sei desenhar bem, né? O que é desenhar bem também, né? Nessas questões que vão limitando a gente pelo caminho, né, de expressão, porque existem várias formas de expressão artística, né? Não só o desenho, enfim. Então esse comparativo já me limitava um pouco, assim. Então, quando eu fui em 2015, eu fiz o curso de formadores de mediadores da Bienal do Mercosul. Eu fui refletindo um pouco mais, então, da história da arte e tal, conhecendo, acessando, então, mais referências de artistas aqui do Brasil. E, logo de cara, eu fui me interessando, fazer essa busca por mim mesma também, de saber de mais mulheres artistas, né, e mulheres que trabalham, então, com colagem, com bordado. E uma das primeiras mulheres que eu acessei, conheci, enfim, o trabalho foi a Rosana Paulino, que é aqui de São Paulo, que é doutora e pesquisadora, né, de arte, enfim, artista também, e ela faz esse olhar decolonial, né, para a história do Brasil a partir de referências e desconfiguração de imagens de pessoas negras, né, principalmente de fotógrafos que vinham para cá e faziam esses registros, fazendo esse elo muito forte com essa questão do racismo científico, né, de colocar o negro como fomentar narrativas de superioridade, inferioridade entre as pessoas brancas e negras, né. Então, ela faz uma revisão historiográfica brasileira da questão negra, né, diáspora aqui no Brasil. E trabalha também com as colagens, né, com uma forma de refazer, pensando que essas pessoas elas nunca foram anotadas seus nomes, lugares de origem, né? A gente totalmente perde a identidade, né? Eu não consigo fazer minha linha materna ou paterna, né, muito ancestral, vai mais ou menos até 1888 ali com meu avô Lincoln, que veio do Uruguai. Mas antes disso eu não sei, né? Então é muito complicado essas questões, né? Essa questão da escravidão, de que houve esse sequestro de pessoas negras, sua identidade, suas famílias, essas pessoas foram separadas, né, do seu lugar de origem, assim. Então isso afeta até agora, né? A questão dos sobrenomes também, né, que foram dados para as pessoas negras, né, conforme os lugares que foram onde estavam sendo escravizadas, né, por, entre aspas, seus senhores. Então, isso é muito forte, esse apagamento, assim, né, e com certeza acaba repercutindo de um certo apagamento, assim, dessa construção dessa autoestima, assim, né, pensando muito no lugar de onde eu venho, né, do Rio Grande do Sul, né, onde a gente tem muitas pessoas, enfim, de origem alemã, germânica, e tipo as pessoas ficam exaltando que vieram da Europa e ficam achando que, né, que são de uma certa forma têm um valor, um status, né, pensando que os cargos de poder, de diretoria, de não sei o que, de projetos, de direção de museu,
a gente vai ler o sobrenome, é sempre um sobrenome de origem europeia, né? Então, a gente tem um apagamento muito forte nessa questão de privilégios, de acessos, né? Até mesmo dentro dos acervos, né, do principal museu de arte do Rio Grande do Sul, a gente tem 22 artistas, 21 artistas homens negros e uma artista negra no museu, né, no acervo, pensando que são 1.500 obras nesse acervo, né? O que aconteceu com as outras gestões, né, para que isso, né, tivesse ainda assim agora, né? Não houve uma preocupação. Então, a gente pensa muito nessa questão desse olhar, desse racismo que existe, institucional, estrutural, né, que faz com que exista esse apagamento. Outra artista que eu separei referência é a Silvana Mendes. Ela faz parte do coletivo Trovoa, que eu faço parte também. É um Levante Nacional Trovoa. É um coletivo de mulheres artistas, curadoras e arte educadoras racializadas, negras, indígenas e de origem asiática. Nasceu no Rio de Janeiro. E agora somos em 120 pessoas, né, nesse grupo, fomentando projetos de curadoria, exposições. Esse ano eu participei de uma mostra no Kunstmuseum em Wolfsburg, na Alemanha. E a gente está em negociação para o IOTIM também, para levar essa mostra para lá o ano que vem. Então, nesse grupo, a gente debate essas questões, né, de propor discussões e questionar projetos onde as curadorias são ocupadas, enfim, por pessoas não negras, né, de colocando, então, nossos questionamentos a partir de tentar essas mudanças também, diálogos, né, para tentar essas mudanças. A Silvana Mendes, ela trabalha com colagem, ela está numa exposição agora no Museu Mar, no Rio de Janeiro também, a partir de uma exposição que traz à tona o livro Um Defeito de Cor, também, da Ana Maria Gonçalves, um livro super importante que traça a história de Kehinde, que é uma mulher que vem, enfim, escravizada, enfim, da África, e ela conta, enfim, sobre essa, entre aspas, adaptação, então, desafios de ser trazida de outro continente, enfim, desse continente para cá, né, e a luta pela sobrevivência e tudo mais no Brasil colonial. E a Silvana Mendes, maranhense, ela também traz à tona essas fotografias, né, fazendo essa revisão e desconfigurando, então, esses estereótipos, né, com outras formas de refazer essa existência dessas pessoas, né. Então, para mim, a fotografia é uma forma de um canal entre gerações, entre existências. A gente às vezes não vai saber a origem, enfim, ou acessar quem eram aquelas pessoas que fazem parte da nossa história, dos nossos álbuns de família, sabe alguns fragmentos de histórias, algumas coisas ou outras, mas de uma certa forma, como artista, também tem esse potencial de reinterpretar essas histórias, né? Trazer à tona o que existe de mais potente e narrar isso por meio da imagem, assim. Então, aqui eu falo um pouco dessa minha pesquisa em álbuns de família. Como eu falei, eu comecei a buscar referências nos meus próprios álbuns de família. Agora, eu me interesso também em pesquisar, principalmente, imagens de famílias dos Estados Unidos, a partir do século XVIII, ali. Aconteceu um movimento também nos Estados Unidos de pessoas negras, de famílias negras, né, fomentarem esses retratos, né, esses autorretratos deles mesmos, como uma forma também de quebrar esses estereótipos, né, de violência, de criminalização dos corpos negros. Então, de uma certa forma, o uso da fotografia como uma forma de narrativa, né, de potência, de narrativa de outras
um imaginário, né, de criar um imaginário possível. Essa é uma fotografia da minha avó, Maria Cedolina, por parte paterna. Esse trabalho, ali no canto também, é um trabalho que eu fiz a partir de 140 fotos dos meus álbuns, né? Peguei, acho que era 15 fotos, e são repetidamente, né? Foram repetidas, e cada uma delas tem uma palavra, né? Então, eu ficava numa espécie de teia na parede. Foi em 2019, em Porto Alegre. A exposição Memórias como Fio de Alinhavo. E cada palavra tinha algo bordado, né? Como livre, ponte, saudade. Então, conforme a pessoa ia lendo essas fotografias, poderiam criar essas frases, né? Sonho, saudade, livre, vá, longe, siga, caminho, né? Cada fotografia trazendo uma palavra, e com a leitura esse movimento nesse sentido de criação de frases também. Esse é um trabalho que eu fiz a partir da fotografia da minha tia Irani, que era a bezedeira, a tia da minha mãe, eu não cheguei a conhecer. Foi uma obra em colagem, em bordado e algumas técnicas mistas, como pintura e tal. E coloquei essa relação com a arruda, né, que a arruda é uma planta, uma das 7 ervas sagradas. E também tem uma forte relação. Quando eu era criança, meus pais me levavam para me benzer, enfim, benzedeiras. Então, essa arruda, né, que já por si só tem esse cheiro forte, né, traz essa relação um pouco de quem era essa minha tia também, né. Então, esse foi um dos meus primeiros trabalhos que eu pensei em forma, então, de obra de arte, né. Então, pensando nesse lugar de participar de exposições, né, em museus, instituições, ou de proposições independentes, né, com uma forma de narrar um pouco esse start da minha pesquisa. Esse trabalho também, então, geralmente, eu começava a vasculhar meus álbuns, né, e sempre me chamava a atenção as fotos 3x4, né, e, de uma certa forma, sempre tive muito interesse, especificamente, então, em me aproximar das relações com o continente africano, né, e tal, buscar essa identidade. Sempre fiz esse movimento, assim, sempre me interessei por essa questão da história da África e tudo mais. Então, no meu trabalho está muito presente essa influência dos tecidos africanos, né, das capulanas, dessas cores fortes, dessas padronagens, esse contraste, trazer à tona essas padronagens no meu trabalho, tanto em arte digital quanto em bordado, né, pensando que também essas narrativas, né, as pessoas acham que a África também, né, porque é só oralidade e tudo mais, mas está muito presente também a ideologia adinkra, né, que depois, por último, eu trago uma imagem que são uma ideologia do povo Akan de Gana, né, que são símbolos ideográficos que fazem parte dessa filosofia africana, onde cada um tem um significado. Então também tem essa questão muito forte trazida nos tecidos pela estamparia, né, pelo uso dessas. Cada região da África também tem uma forma de pensar. Então, essas grafias, né, esses gráficos. Então, é bem interessante, assim, entrando em contato com isso. Então, são trabalhos que eu, de alguma certa forma, eu trago presente muito essa questão esse uso de materiais, tanto as pedrarias, né, as linhas de bordado, mas essa relação com as cores, né, esse contraste, esses blocos de cores, que, de uma certa forma, significam muito essa pluralidade que existe além do que eu conheço de mim, né. Nesse sentido, venho de muitos lugares, sou porque elas vieram antes. Então, fala muito dessa relação com essas mulheres.
Eu tenho algumas publicações independentes, então, que eu comecei nessa época de 2017, porque sempre tive muito forte essa questão da poesia, da escrita, né? E a imagem chegou um pouco depois. Então, eu vou ler um trechinho. Esse aqui é um livro, é uma zine Ouro de Mina Escura, que eu fiz. Na capa é minha prima Eva, que acabou falecendo há alguns anos. Mas é uma pessoa que me incentivou muito assim a fazer meus trabalhos, a construir minha trajetória, assim. Então, vou ler só um trechinho. São elas que compõem a atmosfera, belezas ouro, mais do que tesouro, base ancestral dessa terra. Mina escura, suor ou sede de vida, entrelaçar de dedos em novelos, linhas e travessias. Dessa existência, com certeza, nada que vier nos parará. Nesse sentido mesmo de apesar das dúvidas, apesar das incertezas, apesar da gente sempre achar que não é bom o bastante continuar, sabe? Eu acho que vem muito forte essa cobrança, né, de ser melhor, ser sempre melhor, de nunca estar bom. E perceber que isso tudo também, quando tu entende essa lógica, né, lógica do sistema capitalista, lógica do sistema racista, lógica, né, de tudo isso, né, faz uma coisa, nunca está bom, sempre correndo no melhor, atrás do melhor, onde está o melhor, nunca está bom, a gente também consegue desfazer isso um pouco, né, de parar. Não é isso, eu posso continuar acreditando no que eu estou fazendo e tal, e seguindo os desafios, mas não com quando entende um pouco dessa lógica do que essa sociedade nos move, assim, eu acho que também é uma forma também da gente conseguir se aterrar um pouco assim, né, no que se é, assim. Então, de uma certa forma, minha escrita, meu processo de escrita também é muito assim também, né? Eu deixo fluir muitas ideias, assim, é um processo até rápido, assim, né? Tem uma forma de escrita automática, assim, né? Eu vou escrevendo sem pensar muito, eu deixo fluir mesmo o que eu quero dizer, assim, até às vezes eu me surpreendo com o que surge, assim, mas é o jeito que eu consigo, acho que desaguar um pouco do que me acumula, assim, né? Então acho que está tudo muito dentro da gente às vezes, né? E esse processo de parar, escrever, eu acho que é um momento que deságua assim as coisas um pouco do que está acumulado. Então, aqui eu mostro então, o zine. Então, essa possibilidade de publicar, né, essa possibilidade de escrever, então, é uma oportunidade de narrar a própria história, né, narrar a própria pluralidade, né, pensando que nós, pessoas negras, somos plurais, vemos de diversas regiões do Brasil, tem interesses múltiplos, assim, né? Então acho que narrar é uma forma de chegar até o outro, né? Publicação independente, então fomentar esse diálogo, esse encontro, essa possibilidade de perceber outras histórias e colocando então essas fotografias dessas pessoas que fazem parte da minha vida, né? Versando muito sobre afeto, assim, né? Como esse lugar de cura, né? Desse lugar de resistência, desse lugar de possibilidade de perceber o que me motiva, né? Olhar para trás e perceber as coisas que me dão força para continuar seguindo em frente, assim. Então é muito importante essa relação com essas mulheres da minha família. Deixa eu ver aqui. Esse é o meu último zine. Ele se chama Pérola Negra, a partir de uma fotografia, então, de uma mulher desconhecida do século XVIII. A gente tem muito bancos de imagens, né, sem direitos autorais também na internet. A gente pode ter acesso a alguns bancos, enfim, dessas imagens de pessoas. Então, foi uma imagem apropriada, né? Então eu
Fiz esse trabalho com bordado, né, com lantejoulas e bordado em linha, bordado livre. E esse zine é um zine de colagem. E eu falo muito também dessas relações de cura, né, com essa poesia que eu vou ler agora. Ela planta em mim um rio, um ar de começo, espanta e mostra o que tem que se mexer. Ela sou um eu diferente. Diferentes foram os caminhos até aqui. Sempre sento com ela. Ela em mim se aconchega em mar de invenções. Sou com ela mais sorte, mais sede de mergulho, mais coisa de água correr. Desaguar para aprender, nada aqui perto, perto demais da terra. Jogo de anzóis, como flechas, para alcançar o adiante. Sou com ela um passo em frente, sem neblinas, sem recuar, constante. Então, eu tenho muito forte essa relação com a água, assim, com o mar. É uma coisa que aparece muito na minha escrita, de uma forma espontânea e de geral, assim. Então, esse aprofundar nas minhas memórias, né, e esse movimento constante com uma onda de assentar, então, me firmar, me aterrar um pouco mais. E essas raízes. Então, eu vejo essas publicações independentes como uma forma, então, de enraizar um pouco dessa minha existência, né, até meu trabalho artístico, assim, né, ao longo do tempo, assim, até o meu começo como artista também não foi fácil, né, perdi uma pessoa muito próxima, assim, então foi uma fuga ou uma cura, um jeito de perceber de outras formas de continuar, assim, né, existindo. Então, pensando que a obra de arte, a publicação, o livro são coisas que perpassam o tempo, gerações, né, chegam a outros olhares, outras pessoas que, com certeza, vão interpretar aquele trabalho de outras formas múltiplas também, né. Então, acho que a arte é essa zona de conexão e afeto, né, tanto dos trabalhos mais abstratos aos trabalhos figurativos. Então, acredito muito nessa relação, assim, de possibilitar esse fomento de imaginários, assim. Esse é um livro que eu fiz agora em 2021. Dionísia mudou as coisas de lugar. A história de Dionísia, é do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Viamão, e ela morou muito tempo na rua, assim, uma mulher que não sabe ler, ela não sabe escrever também. E ela sempre teve o sonho de incentivar outras mulheres, né? Ela criou uma casa de sopa, né, em Viamão. Começou a vender essas sopas e, de uma certa forma, ela queria escrever um livro, então, que chegasse até outras mulheres, né, incentivando, porque muitas passavam por violência doméstica, né, por questões assim. Então, ela quis escrever a própria história, né, a partir da Angela Hoffman. Então, ela narrou a própria história para a Angela escrever, desde quando ela tinha questão muito forte com problema com álcool, morava nas ruas, né? Então, ela disse que, quando ela começou a fazer os tapetes, né, em crochê, foi algo que salvou ela, né? Aquilo salvava ela, curava essas feridas que ela tinha. E, então, ela criou esse grupo também de mulheres que fazem esses tapetes, assim. Então, esse momento de fazer esses tapetes também essa roda de mulheres, de pessoas, onde elas estão mais confortáveis, então, para falar sobre o seu dia a dia, as coisas que vão afligindo também em casa. E ela, então, fomenta, incentiva e acolhe nesse espaço mulheres e crianças, né? Criou um espaço lá em Viamão, que tem, enfim, foi fomentando ao longo do tempo parceiros. Enfim, hoje tem 2 andares, tem sala de computação, tem a cozinha comunitária. Então, é um espaço onde
porto seguro para essas pessoas, assim. Então, como ilustradora, freelancer, eu colaborei, fomentando, então, pela imagem, um pouco alguns pontos que conversamos e decidimos que ia ser importante trazer para o livro, né? Então, esse processo, o meu processo de criar uma imagem nasce da escrita. Geralmente, quando eu preciso criar uma imagem, eu escrevo coisas que me remetem, simbolizam aquilo, né? Se eu quero, enfim, leio o livro, leio a história, conversei com a Ângela, enfim, que foi a que transcreveu a história da Dionísia, né? Então, penso na paleta de cores, né? Então, as cores e a paleta de cores e a escrita fomenta muito o que vai desaguar em imagem. Esse trabalho eu fiz a partir do bordado, então, o bordado em tecido, bordado livre, com tecidos como algodão, feltro, né, trazendo essa máquina de costura também usei para fazer alguns detalhes da capa, e a diagramação foi com uma colega designer gráfico, Aline Gonçalves, que temos projetos também, outros projetos em comum. Aqui tem outros bordados também que eu fiz, esse trazendo um pouco, remetendo à imagem das mulheres que fazem esses tecidos em crochê. E outro com essa mulher fazendo crochê também, as texturas dessa arte têxtil. E aqui, por último, eu trago, então, essa questão dos adinkras que eu estava falando. Esse é o adinkra sankofa, que significa que é necessário a gente olhar para trás e resgatar. A gente pode olhar para trás e é possível resgatar coisas importantes que nos vão nos ajudar nesse agora, né? Então, eu acho que muita coisa mora na nossa memória, no nosso trajeto, na nossa travessia, e fortalecer as coisas que existem ainda no passado, perceber o que realmente nos motiva para continuar adiante, criando nossos projetos diversos, né, nossas relações com as pessoas. Então, esse ambiente onde eu cresci de afeto com meus pais, com meus familiares, tudo isso com certeza firma quem eu sou agora, né? Firma para continuar, então, me colocando no mundo assim, com tudo que eu acredito. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer de novo a Lote 42 pelo convite, pela produção incrível. A Lote é muito inspiradora em seus vários projetos de feira. Eu sou coprodutora junto com o Wagner Mello, que está ali na plateia da Feira Garganta, lá em Porto Alegre, feira de artes gráficas e publicações independentes, que também fomenta esse movimento, esse mercado, essa circulação aí por esses espaços. Então, a Lote, com certeza, foi uma influência muito querida e muito especial para a gente, assim. Então, é isso. Muito obrigado, Mitty. Incrível, logicamente. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Esse é o momento para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito do trabalho de Mitty Mendonça. Alguém? É uma oportunidade e tanto, hein? Ok, então. Muito obrigado, Mitty, e até já já.